A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 10. Palavra muito conhecida. Jesus disse: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e a conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Vamos repetir de volta esse verso. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Jesus falou: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, o assalariado, não é pastor de quem não são as ovelhas. Vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, essa passagem é muito conhecida no meio evangélico. Jesus aqui começa contando uma parábola. Nosso mestre por excelência sempre usou a parábola para ensinar as multidões. E toda vez que ele ensinava uma parábola, muitas vezes a multidão não entendia. E nesta vez Jesus falava, e ele colocou em ênfase a palavra em verdade. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão, salteador. Meu querido, quem não entra pela porta do aprisco por outra parte, Jesus qualifica tal pessoa como ladrão, salteador. A palavra de Deus diz, Jesus falou aqui, mas ele falou que existem duas portas, a larga, que muitos entrarão por ela, e a estreita, que poucos entrarão por ela. Jesus começa a dizer uma parábola, e ele fala de uma porta, de um aprisco, fala alguns personagens, o ladrão, o salteador, o mercenário e o bom pastor. E muitos, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, têm de dizer que o ladrão, o salteador é a figura, é a pessoa, é o espírito maligno chamado Satanás, o diabo. Mas mediante esse texto há um grande engano dos pregadores, de grandes líderes, pastores, que não é isso que o texto nos diz.
Então nós sabemos que essa porta, quem não entra pela essa porta chamada Jesus, um novo caminho, uma vida, arrependimento, um novo nascimento, uma vida para servir e não para ser servido, uma vida de servo. O que entra na porta chamada Jesus, este é o bom pastor. Quem entra pela porta são as ovelhas, e quem não entra pela porta não se qualifica aos padrões e preceitos da palavra de Deus, não se amolda à palavra de Deus, esse é ladrão, esse é salteador. Jesus diz, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas, meu amado. E esse o porteiro abre. Meu querido, geralmente como um pastor no Oriente, ele quer colocar um pastor em seu lugar, o que ele faz? Ele pega um servo, ou um parente, ou seu filho, e fica junto com ele pastoreando. E isso dura alguns anos, esse pastor junto com esse discípulo. De repente esse pastor deixa o aprisco. E aquele que ia ser o pastor já estava com ele há algum tempo. Por que disso? Porque as ovelhas não reconhecem a voz de estranho. Ela tinha que ver aquele rapaz, aquele novo moço, todos os dias, ouvir a sua voz e ver que aquele pastor tinha um carinho, uma atenção pelas ovelhas, para elas reconhecerem a voz do pastor, para elas ouvirem o pastor chamando. De modo algum as ovelhas vão seguir a voz de estranho. Nós sabemos, nós somos propriedade peculiar do Senhor, Ele nos escolheu. E eu espero que vocês tenham reconhecido a voz do bom pastor, a voz daquele que reflete a imagem de Cristo em sua vida. E Jesus colocou essa parábola, mas eles não entenderam nada. Aí Jesus vem e retifica falando. Ele fala no verso 7. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Jesus falou aqueles que vieram antes de mim, os fariseus, escribas, doutores da lei, que não entraram na porta, não se adequaram ao padrão de Cristo. Esses são ladrões, mercenários. Esses não são pastores, mas são amantes de si mesmo. E Jesus fala, eu sou a porta. Quem entra por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está dizendo, quem entrar, quem estiver comigo, entrará no reino de paz, achará pastagem, bom alimento. E ele fala o verso clássico, conhecido, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Quem é esse ladrão? É a figura de Satanás? Será? É ele mesmo que ouvimos pregadores falando isso muito tempo, se prega e se ensina isso. Mas os ladrões, os mercenários, que vêm para roubar, matar e destruir, não é o diabo aqui, meu querido. Há um engano, um engodo. E isso mediante a palavra de Deus, a esse texto lido, com uma simples interpretação, não se exigiu uma tão grande hermenêutica, uma exegese. O ladrão são aqueles que entram por sob a porta. São os pregadores, são os pastores, são os líderes. São esses que ganham grandes multidões, mercadores da fé, showman, os egocêntricos. Esses que vêm para matar e destruir, não entram pela porta, não se colocam no padrão, não colocam numa nova vida.
Nicodemos era fariseu. E Jesus falava para ele, olha, você tem que nascer de novo, mas como pode um homem nascer de novo? Os fariseus conheciam a palavra de Deus, mas não eram de Deus, eram ladrões. Extorquiam das viúvas dinheiro. Humilhavam o povo, mas não buscavam a Deus. Eram ladrões e salteadores. E em nossos dias existem ladrões que vêm para matar, roubar e destruir. Existem de milhares e milhares. E como que eu, servo do Senhor Jesus Cristo, simples, vou saber quem é o bom pastor de verdade? Quem é aquele que vem no nome do bom pastor? Ou quem é aquele que é bandido? Bem, meu querido, Jesus falou que o falso profeta você ia conhecer pelos frutos deles. Então, para você conhecer se aquele pregador, aquele pastor, aquele líder, aquele cantor, aquela pessoa que você vê e coloca num pedestal tão alto, até mais que o nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o varão que confia no Senhor. O salmista falou, uns confiam em carro, em cavalo, mas nós faremos menção do nosso Deus. Nós olhamos para Jesus, autor e consumador da fé. Pare de ficar idolatrando, de colocando no pedestal esses homens. Olha para Jesus. Essa pessoa que você tanto admira. Não é isso. Veja o fruto, as atitudes dela. Vê o que ela prega, se ela vive o que ela prega. Porque essas pessoas, o Senhor Jesus Cristo qualificou como ladrões que veio para matar, meu amado. E não é qualquer um, é você e eu. Veio para destruir você e eu. Roubar muitas coisas que nós ganhamos e conquistamos. Mas eles veio para roubar. Para enganar a muitos. Para satisfazer a vontade deles. A concupiscência forte dos olhos da vida. Não vamos colocar a culpa no diabo, mas quem veio, nós sabemos que o diabo veio para destruir, mas existem pessoas, e repito, pregadores, pastores, eu não tenho medo de falar a palavra de Deus. Fique atento com aquele líder que você tanto admira. Será que esse homem é inteiramente de Deus? Mas eu te falo alguma coisa. Olhe para Jesus, o justo viverá pela fé. Nós não andamos por vista, mas por fé. E eu quero que você aprenda que o mercenário, quando vem um lobo, quando vem a peleja, ele deixa as ovelhas abandonadas. E o lobo vem e arrebata, dispersa os rebanhos. Quantos líderes nós vemos que quando vem a situação que ele tem que cuidar das suas ovelhas e falam coisas horrendas, dispersa o povo, acaba com apriscos e vem um lobo e arrebata. E muitos se afastam da presença de Deus por causa desses homens que são destruidores, são ladrões, são mercenários, matadores de alma, sufocadores da fé. Mas o nosso Jesus Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Eu espero que você tenha aprendido um pouco da palavra de Deus. Amém.